Olá pessoal, boa tarde, terça-feira, dia 4 de junho, está no ar o Bate-Papo Esportivo, programa moderno com muita opinião, debate que fala tudo sobre o futebol do Brasil e principalmente de Minas. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético já sabe a data dos confrontos contra o Botafogo pela Sul-Americana. Cruzeiro confia na força da sua torcida para buscar a classificação amanhã na Copa do Brasil. América tropeça em casa e segue sem vencer na Série B. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Esportivo, participe com a gente. Sua participação é muito importante, não é mesmo, Ana Cláudia? Boa tarde. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo, Breno. Contamos com a participação de todos vocês. Manda sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mandem a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube da TV Horizonte. E agora você pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral, pelo app História, pelo Google Play. É bem simples, baixe o app e confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América pelo seu celular. E quem quiser vir assistir ao programa ao vivo aqui de dentro dos estúdios, já está convidado. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038. Ana Cláudia vai agendar aí sua vinda ao programa. Hoje vamos falar de Copa do Brasil, tem jogo importante, decisivo aí na Copa do Brasil hoje, terça-feira, preparativos do Atlético para Copa do Brasil, jogo quinta-feira, o Cruzeiro joga amanhã pela Copa do Brasil e o América ontem decepcionou de novo pela Série B. Tudo isso nós vamos comentar aqui no programa, vou começar apresentando a turma aqui. Guilherme Guimarães, seja bem-vindo. Agora é o momento do Cruzeiro dar a volta por cima, apagar toda essa confusão que aconteceu nas outras semanas, com uma classificação amanhã, né? Um abraço, Breno, um abraço ao amigo que acompanha o Bate-Papo Esportivo em casa, pelas plataformas digitais, inclusive aí o app da Rede Catedral. A TV Horizonte sempre inovando aí, dando mais possibilidade do telespectador ficar ligadinho na programação. Você falou uma coisa muito certa, Breno. O Cruzeiro tem aí a possibilidade de dar essa volta por cima. Fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo contra o São Paulo. A individualidade de alguns atletas acabaram impedindo o Cruzeiro de faturar os 3 pontos. Mas é um jogo importantíssimo contra o Fluminense, que tem desfalques. A gente vai falar sobre esses desfalques que podem ajudar o Cruzeiro, né? Os desfalques do Fluminense no bloco do Cruzeiro. Então tem muita coisa pra gente render aqui sobre essa partidaça de quarta-feira. Grande Luciano Moreira, seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Breno. E o América ontem, cara? O América... Difícil, hein? Difícil, tá complicada a situação do América. O América trocou de treinador, o time não engrena, o time cedeu esse empate pro Curitiba, segue na lanterna, enfim. Tá faltando material humano, tá faltando qualidade pro América, né? O Barbieri vai ter trabalho para dar uma ajeitada nesse time aí. Tomara que o América consiga uma recuperação, porque tudo que o mineiro e o futebol mineiro não quer esse ano é ver um América, por exemplo, brigar lá na parte de baixo da tabela da Série B do campeonato. Verdade. Fechando a turma hoje aqui, Thaís Santos, seja bem-vinda, Thaís. E o Atlético, essa vitória que o Atlético teve contra o CSA, você acha que deu moral? O Atlético chega para pegar um Santos no Pacaembu, em São Paulo, com moral e com chance aí dessa classificação? Primeiramente, boa tarde, né, Breno, para você, para o pessoal de casa. Claro, evidente, né? A gente viu essa postura, muita confiança dentro de campo. E agora tem decisão contra o Santos, né? Então eu acho que a maneira como foi a torcida, jogadores que há pouco tempo atrás vinham sendo muito criticados e fazendo belíssimas partidas, como foi o Patrick, por exemplo, que para mim, se não foi o melhor, foi um dos melhores em campo, sem sombra de dúvidas. Então eu acho que essa vitória, um placar elástico, uma goleada, mas foi o CSA, não importa, porque se perde ou empata, a cobrança teria sido muito grande. Então não tem essa de foi o CSA. O Atlético cumpriu a sua obrigação e muito bem, fazendo uma bela partida. Agora tem que repetir aí o feito, né? Jogar bem contra o Santos também.
E hoje tem um jogo isolado aí da Copa do Brasil que não é um jogo, né? É o jogo, né? Porque são as duas maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo. Vai ser com certeza um grande jogo. A gente espera aí uma partida realmente à altura da grandeza dessas duas equipes, Flamengo e Corinthians. O Flamengo tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo, mas o Corinthians também ele pode surpreender. Não vai ter algumas peças importantes, principalmente o lateral Fagner, que é um jogador importantíssimo no esquema do Corinthians, é uma das lideranças, pode até ficar fora da Copa América por conta de uma lesão muscular. Então, o Corinthians vai em busca aí dessa reviravolta para tentar a classificação. Lembrando que é um duelo que reedita a semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Sim. Corinthians e Flamengo se enfrentaram, o Corinthians acabou levando a melhor e perdeu para o Cruzeiro na final. Dá para cravar alguma coisa aí, Luciano? Difícil, hein? Difícil. Eu acho que são duas grandes equipes. O Carille já começou a... No início da temporada... Eu não estava sentindo muita confiança nesse time do Corinthians, não, nessa volta do Carille, mas o Carille, aos poucos, conhece como ninguém o Parque São Jorge, já deu aquela ajeitada no time, já colocou o time do Corinthians com a cara do Carille, e eu acho que não dá para cravar. O Flamengo, nessa aí, de que não engrena também, um time que tem um grande elenco, mas aí vive cheio de crise. Eu nunca vi um time para ter crise igual o Flamengo. Vai gostar de ter crise desse jeito. O Flamengo pode ser campeão da Libertadores, que no dia seguinte, se perde uma partida, vai ter crise. Então, vai ser um belo jogo. Bom, vamos dar uma conferida aí na classificação do Campeonato Brasileiro após a 7ª rodada, rapidinho, antes de a gente falar do América. Nós ficamos devendo ontem para a gente poder passar. E, ó, o Palmeiras é o líder com 16, Atlético com 15, Santos 14, Flamengo e Inter com 13, Bahia com 13. O Bahia eu canso de falar. Tá me surpreendendo essa posição do Bahia aí. O Palmeiras, vale lembrar que tem um asterisco aí na tabela, né? Um jogo ainda sob júdice, né? Contra o Palmeiras. São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense. Vamos ver o outro lado. Temos que achar o Cruzeiro aí. Cadê o Cruzeiro, gente? Cruzeiro 15º com 7 pontos e o Grêmio com 5 pontos. Eu vou dizer, para mim, Cruzeiro e Grêmio estão decepcionando as posições onde estão. O Cruzeiro deu pelo menos um alento ao torcedor nessa partida contra o São Paulo de que futebol o time tem, né? Jogou bem, aquilo que a Thaís falou em relação ao Atlético, mas venceu o CSA e tal. Não estou falando que o São Paulo não tem uma grandeza, que para mim o São Paulo é o maior clube do Brasil, passa por um momento difícil, tem títulos importantíssimos, mas o Cruzeiro acuou o time do São Paulo, jogou muito bem no segundo tempo principalmente. Como eu falei aqui no início do programa, teve chances para vencer, com o Marquinhos Gabriel desperdiçando um passe que poderia ter dado para o Sassá no último lance do jogo. O próprio David foi fominha e não passou a bola para o Fred, também poderia ter marcado aí o segundo gol do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro está decepcionando mesmo, mas mostra que pode fazer algo mais no Campeonato Brasileiro nesse jogo aí. Que alguém te chama atenção aí, Thaís, fora desses tradicionais aí? Porque a gente está vendo aí que o Grêmio, além de estar lá embaixo, o Vasco está lá embaixo, o Fluminense está na rabeira. Como é que você está vendo aí? Olha, eu gosto muito nesse início de campeonato do futebol que é jogado pelo Bahia. É uma coisa assim que está surpreendendo todo mundo, né? Antes do campeonato a gente não esperava uma equipe tão organizada, tão certinha, tão compacta. O Atlético Paranaense foi uma surpresa no Brasileiro do ano passado, agora eu acho que não é mais, porque já chegou assim num patamar acima que vem sido construído há alguns anos. E negativamente falando, eu acho que é essa lógica mesmo. Cruzeiro e o próprio Grêmio. E vou te falar, uma surpresa positiva que ninguém fala, mas para ser bem sincera, gente, o Atlético. Antes do campeonato, com toda essa situação de falta de futebol, o time tentando se organizar dentro do Campeonato Mineiro, muita gente dizia que iria apanhar muito no Campeonato Brasileiro e tem essa ascensão no início. Então, para mim, dentre esses outros que a gente destacou, a gente fala do Bahia e tudo mais, mas a gente que acompanha o dia a dia de Minas, a gente ver o Atlético começar a temporada da maneira como começou, com todas as incertezas e agora muito bem no Brasileiro. Vamos dar uma mudada então, vamos para a Série B, vamos falar do América. A América tropeçou mais uma vez dentro de casa, empatou ontem à noite com o Curitiba por 1-1 no Independência e segue sem vencer na Série B. Vamos aos melhores momentos do jogo. Ô Guilherme, foi um joguinho difícil, hein? Vou dizer. Você chamou melhores momentos aí, eu fiquei na Foi um dúvida, jogo assim. modorrento, né? Eu não gosto nem de usar essa palavra não, mas foi um jogo muito fraco. O América conseguiu fazer o gol no finalzinho do primeiro tempo, no chute do Felipe Azevedo, até um belo chute colocado, que o Wilson não conseguiu pegar a bola. Acho um bom goleiro, esse goleiro do Coritiba.
Mas o América tá devendo muito, viu, Breno? E vou dizer para você, depois que o América levou o gol de empate, quase tomou. Não, quase perdeu. Foi por falta de qualidade dos atacantes do Curitiba que o América não perdeu. Mas o problema foi justamente na postura do Atlético. Do América voltou para o segundo tempo totalmente recuado. E o problema desse recuo é que deu a bola para o Curitiba e deu espaços. Então, assim, o Curitiba conseguia chegar de todas as formas, amassou o América no segundo tempo. Agora, sabe o que eu acho interessante? Eu acho que nenhum treinador fala pro time recuar. Assim, fala, vamos recuar, meu filho. Nós estamos em casa ganhando de 1-0. Não é possível que tenha um treinador. Mas o Barbieri, inclusive, falou na coletiva que ele não pediu. Exatamente. Então é instintivo. O time fez o gol, vai falar assim, vamos defender. É aquela história. Sabe o que me lembra muito? Me lembra muito o Atlético de 2005, na Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu vários jogos. No ano que o Atlético caiu para a segunda divisão, o Atlético perdeu vários jogos em casa, que o Atlético estava vencendo. E aí o medo de tomar o gol de empate era tão grande que o Atlético toda vez tomava virada. Foi assim no jogo contra o Brasiliense, o Atlético estava empatando, eu acho, no finalzinho tomou um gol. Teve um jogo contra o Fortaleza que estava vencendo 2-0, até aquele gol fatídico do Diego Alves, que todo mundo achou que a carreira do Diego Alves ia acabar. E eu acho que é isso que está acontecendo com o América. O América faz um gol e de repente todo mundo fala assim, vamos ficar aqui segurando a casinha para não tomar o gol. E aí toma um empate, quase que toma virada. O certo é que a situação do América é crítica, tem mais 2 jogos agora fora de casa e agora é obrigação vencer os 2 jogos que não vão ser fáceis. Agora eu tenho um recado aí para você que precisa fazer fisioterapia e pilates ou melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, ACFAS, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crot.com.br. Então, pessoal, não se esqueça, se você está precisando de fazer fisioterapia ou pilates, procure o CROT na rua Professor Otávio Coelho Magalhães, 111. Lá você encontrará uma ótima estrutura e será atendido por grandes profissionais que mudarão sua vida. Voltamos daqui a pouquinho e vamos falar tudo sobre o Cruzeiro.